Bom dia pessoal, olha só, sexta-feira, né? Já entramos na nossa praticamente segunda semana de isolamento social, né? Devido a esse momento do Covid-19, né? Do coronavírus. E eu quero muito, né? Primeiro, claro, agradecer ao Vale do Pinhão por estar promovendo momentos como este, momentos de bastante troca de informações construtivas num período que é desafiador, né, para todas as pessoas e desafiador principalmente para todos os papéis da nossa vida, no nosso papel como empreendedor, no nosso papel na carreira, nas nossas relações interpessoais, enfim, esse momento com certeza não é algo que vá passar em branco. De fato, esse momento de isolamento, esse impacto ao redor do mundo, com certeza vai criar movimentos, né, que vão perdurar por muito tempo. A gente já percebe essas mudanças nas interações entre as pessoas e já percebe a forma como a partir de agora a gente vai começar a se comunicar. Então a minha gratidão ao Vale do Pinhão em particular por estar promovendo conteúdos tão bacanas como este, abrindo esses momentos para com toda a sua rede. Para quem não me conhece, estou vendo que algumas pessoas estão chegando, o Cris, a Thaís, a Tatiane. Me dê um oi para eu saber que vocês estão aí, eu vejo se conectando, mas não aparece para mim aqui embaixo. Olá pessoal, eu me apresento, eu sou o Sebastian, sou estrategista comportamental. A minha paixão de fato é desenvolver mentalidade construtiva nas pessoas para elas lidarem de uma forma positiva com os desafios da vida, né? Eu faço isso dentro de empresas, isso eu faço em grupos de mentoring, eu faço na área onde eu sou coordenador da liderança da ISAE-FGV. Então, assim, é a minha paixão e eu fico muito feliz primeiro por se lembrarem de mim para trazer isso. Ô, Fábio, meu querido, tudo bem? Eu fico muito feliz, né, de vê-los aqui e poder saber, né, que vocês estão com vontade de fazer diferente e que os que me conhecem e sabem que eu gosto, dar o primeiro passo e fazer acontecer. Essa live agora, gente, não é apenas para falar, a gente vai colocar as mãos em ação. Então eu vou te dar 20 segundos para você ir pegar uma caneta e um papel. A gente juntos vai fazer esse trabalho. E o que eu quero? Que a gente interaja juntos. Então vá me fazendo perguntas. Eu tô com o WhatsApp Web aqui, o Cris do Vale do Pinhão, ele vai intermediar algumas perguntas que o pessoal vai mandar direto para lá. E aí ele me manda, eu vou ler, vocês vão me ver eu mexendo aqui um pouco, exatamente para isso. Ou podem mandar direto por aqui, né? Claro que eu vou falando e para não cortar a linha de raciocínio, eu não vou responder necessariamente na hora que você mandou, mas o Cris vai estar anotando as perguntas e repassando para mim. Maravilha? Olha, Thaís, vamos lá, Marcela, a Maria, bom dia para vocês também. Eu fico novamente, para quem está chegando, né? É isso mesmo, Thaís, ultrapassando a barreira do medo. Já que coisa boa que você já está com papel e caneta. Antes de começar, né, eu gosto muito de contextualizar o momento. Gente, nós ligamos o nosso Instagram, a gente entra no Facebook, a gente liga a TV e só notícia ruim. Só coisas que nos fazem ficar com muito medo, né? Eu vou dizer e vou deixar muito claro que é super importante a gente compartilhar informações que são extremamente relevantes. A gente precisa estar informado. Mas eu acredito que a gente já tem as informações de como se cuidar e como cuidar outras pessoas e o papel importante que o isolamento tem para conter esse momento, né? Agora, ficar o tempo inteiro ouvindo aquilo, ficar compartilhando as notícias negativas, seja neste momento ou seja o tempo inteiro, muito mais do que te ajudar, vão fazer com que você fique com níveis de ansiedade muito piores, né? Ontem, por exemplo, estava assistindo uma reportagem e a reportagem estava mostrando
sobre os efeitos, né, que o isolamento estava gerando, principalmente aqui em Curitiba, e comparado com a semana que não houve isolamento social, a semana com isolamento social, para vocês terem uma noção, os índices de violência doméstica aumentaram muito, né? Era essa a notícia, né? Só que não explicava por trás, e algo que eu acho extremamente relevante falar para as pessoas, para ajudá-las a lidar com aquilo, é que isolamento, né, social, ele provoca mudanças que são muito grandes na nossa saúde mental, né? Para você ter uma noção, aumenta a nossa ansiedade, aumenta a raiva, o medo. Então, esses sentimentos, essas emoções, elas já fazem parte, elas naturalmente sairiam, né, num isolamento, vamos chamar, normal. Se a gente aumenta isso com pessoas que têm um índice, né, de violência, de não controlam, né, não sabem lidar e balancear as suas emoções, elas desencadeiam esse processo. Então imagine você tenso, ansioso, com raiva, sem saber o que vai acontecer, por quanto tempo mais esse isolamento vai durar, e você ouvindo, além disso que você já está nesse momento, você fica ouvindo essas notícias não tão legais. Olha, todo mundo vai ficar sem emprego, as empresas vão fechar. Só ouve aquilo, você se nutre com informações que não vão te ajudar, né? Faço o parêntese de novo. A gente precisa se informar sobre o que é extremamente relevante para a nossa vida, mas a gente não precisa só ouvir aquilo. Então a proposta agora é nós, eu e vocês, a gente primeiro interagir. Eu quero muito saber como vocês estão e como eu posso ajudar. A interação vai nos ajudar a co-criar, né? Não necessariamente eu vou ter todas as respostas para as perguntas, mas com certeza você faz a pergunta, outra pessoa que está assistindo sabe a resposta e a gente se ajuda mutuamente. Essa é a essência da cocriação. Maravilha? Uma coisa que é super importante, né, deixar muito claro é que nós, na nossa vida, enxergamos tudo, nós enxergamos um momento como se ele fosse ser o tempo inteiro, né? Este momento de crise, ele é um fato, certo? E nós vemos e enxergamos ele como o pior de todos. Quando a gente vai se informar, descobre que nós já passamos por situações muito difíceis, tanto na nossa vida pessoal, quanto na história da sociedade do Brasil, da humanidade, e sempre depois de momentos de crise, de momentos tensos, e aí eu sempre vou falar aqui junto com vocês, tanto na nossa vida pessoal, quanto na sociedade de maneira geral, a sociedade e as pessoas saímos diferentes dessas situações. Quando digo diferentes, é que nós saímos com aprendizados. A nossa forma de pensar, a nossa forma de viver, a nossa forma de lidar com certas situações é diferente. Aqui, claro, pode ser de uma forma construtiva ou de uma forma destrutiva, né? Isso vai depender muito de como essa pessoa absorve essas emoções. O nosso papel aqui, o meu papel pessoal, é poder falar para vocês para desenvolver uma mentalidade para enxergar este momento de crise, e para todo mundo é a mesma situação, mas de uma forma construtiva, que vocês possam se repensar como pessoas, como profissionais, mas ao ter essa clareza, você vai conseguir enxergar oportunidades que quando essa crise passar, a gente vai fazer acontecer não só lá no final, mas durante esse processo todo. Maravilha? E esses momentos, né, de crise, eles não tem como falar de oportunidades, de crescimento, de desenvolvimento, sem falar sobre medo, né? E eu pessoalmente, né, e digo para vocês, até 2 semanas atrás, eu dou aula, né, em faculdade, eu dou treinamentos inclusive fora do Brasil, eu tinha treinamentos marcados, ou seja, eu tinha uma vida offline de trabalho muito intenso, de trabalho pessoal, né, cara a cara no mundo não digital. E até 1 semana e pouco atrás, era uma quinta-feira, e eu achava até aquele momento, como grande maioria das pessoas, a gente não tinha sentido a magnitude do que estava por vir, né? E foi numa sexta-feira, da semana não passada, da anterior,
que na empresa fora do Brasil onde eu dou treinamento de liderança, cancelou as viagens, né? Porque o país fechou as barreiras, o país é o Paraguai. As aulas na instituição, né, no ISAE-FGV, onde eu dou aula, cancelou os cursos. Os treinamentos que eu tinha marcados, agendados, foram cancelados. Tudo aconteceu literalmente numa sexta-feira. Claro que me pegou, né, de uma forma super inesperada, né? Me abalou, né? Porque eu não conseguia, poxa, como é que eu vou lidar? O que vai acontecer? E aí, claro, para eu me informar sobre o que estava acontecendo, bombardeio de coisas negativas. Pois bem, usei o final de semana, né, para eu dizer assim, calma, né, vamos pensar, o que está acontecendo, quanto tempo isso vai durar e o que está nas minhas mãos que eu posso fazer a partir desse momento. E o trabalho que eu pessoalmente venho fazendo é enxergar quais são as oportunidades que vão surgir deste momento e que vão influenciar diretamente na minha forma de trabalhar, né? Então eu já estou inclusive avaliando modelos de trabalho para ajudar mais pessoas, mas não ficar limitado apenas ao presencial. Ao mesmo tempo, compreendendo que momentos como este vão gerar mudanças comportamentais. As mesmas necessidades que as pessoas tinham faz uma semana atrás, comportamentalmente falando, poxa, dificuldades de priorizar as coisas, dificuldades para lidar construtivamente com as coisas. Hoje a palavra de vez é adaptabilidade, né? É literalmente a mentalidade que as pessoas precisam lidar para lidar construtivamente, para agir construtivamente em momentos como o que a gente está vivendo hoje, né? Então veja, por isso que eu gosto de dizer, a gente depois desse período não vai voltar ao que é antes, vai voltar a uma coisa muito diferente. Pessoas que nunca tinham trabalhado no home office, por exemplo, estão aprendendo a fazê-lo. Empresas que nunca tinham implantado ou que invalidavam a produtividade estão sendo obrigadas a fazê-lo. Então, muitos modelos de negócio provavelmente vão começar a adotar massivamente essa modalidade de trabalho. Claro que nós vamos estar num período de adaptação, né? No meio termo entre uma coisa e outra, tem esse espaço que a gente vai ter que aprender fazendo, literalmente, experimentando. Então, muitos autônomos, por exemplo, shoppings fecharam. Algumas empresas desses shoppings não têm venda online, ou provavelmente não na quantidade que eles precisam para se manter. Não tem previsão. O que esses negócios vão ter que fazer? Entrar provavelmente para venda online. Né? Eles vão ter que ser obrigados a se adaptar para continuar com os seus objetivos. Profissionais, hoje tem muita gente, a gente ouve, né, que pessoas vão sair dos seus empregos, vão ser demitidas, mas você como profissional, o que você pode fazer para se reinventar? Né? O que você, com suas capacidades, tanto de conhecimentos quanto de atitudes, e principalmente atitude, né, você quer e vai desenvolver para entrar nesse novo formato de trabalho? O que você tem para agregar na empresa, no teu negócio como empreendedor? O que você vai fazer de diferente, né? Eu gosto muito de dizer de que na nossa vida, pessoas com uma mentalidade fixa, com uma mentalidade destrutiva, elas sempre eles sempre terceirizam na sua responsabilidade, a responsabilidade pelos seus resultados, pela sua vida, nas situações externas, em pessoas, em situações, em momentos. É muito mais fácil a gente jogar a culpa para uma situação ou para uma outra pessoa do que trazer a responsabilidade para a gente, né? Só que quando você vê, essas pessoas não evoluem, elas não se adaptam. Eu gosto muito de frases clichês, gente, porque elas fazem sentido no contexto certo, né? Hoje, aquela frase que a gente atrela ao Darwin, né, da evolução das espécies, que diz assim: não é o mais forte que evolui, é o que melhor se adapta às mudanças. É isso. Hoje nós estamos vivendo literalmente na pele que nós só vamos sobreviver, né, nesse termo, né, só vamos crescer, só vamos continuar, inclusive nos adaptando, crescendo, construindo, enfim, se a gente se adaptar, se a gente enxergar como nós podemos nos flexibilizar para lidar construtivamente, e olha que eu vou usar muito a palavra construtivo e não positivo,
né? Porque, poxa, uma pessoa que diz assim, eu perdi o meu emprego, eu vou lidar positivamente. Positivamente, não confundam com felicidade. Quando a gente usa a palavra positivo, não quer dizer necessariamente felicidade. Positivo, entenda-se, construtivo. Então, para não gerar essa confusão no nosso bate-papo agora, eu vou usar a palavra construtivo. Quando nós lidamos para uma situação que é um fato, negócio fechado, eu como autônomo não ganhando, eu como dono de negócio com ele parado, eu dentro da minha empresa sem nunca ter mexido no home office, tendo que me adaptar remotamente, isso são fatos. Eu tenho controle sobre eles ou não. Naquilo que eu não tenho controle, não vale nem não vale um segundo da gente se questionar. É porque se o Covid não teria sido, se a China tivesse fechado as portas do mercado municipal lá em Wuhan, onde o vírus nasceu. Se o Brasil tivesse fechado as portas, se. Se a gente fica nesse debate que não agrega, a gente só coloca uma energia destrutiva pra gente. Então, vamos naquilo que a gente tem o controle. A gente tem o controle de ficar em casa, por exemplo, neste momento, se protegendo e protegendo outras pessoas. A gente tem o papel como usar a tecnologia para a gente estudar, aprender. Nós temos controle sobre o tempo. Eu falo muito e eu gosto de compartilhar nas redes sociais, né, pelo meu Instagram. Eu sigo algumas pessoas e eu vejo compartilhando muitas coisas para diminuir o tédio, né? Mas caramba, aproveita tem pessoas que dizem assim, isolamento não é férias. E não é mesmo. Utilize para você buscar informações. Quais são as oportunidades que isso pode trazer para você? Como é que o seu mercado, seja como empreendedor, como autônomo, seja você trabalhando numa empresa, vai se adaptar? Estão saindo artigos, né? Estão saindo informações sobre isso? O que você está fazendo? Isso está no teu controle, né? Aí a gente volta para a questão do medo. O medo é um sentimento inerente ao ser humano, ou seja, ele está presente, queira você ou não, né? O medo, ele nasce comportamentalmente com o objetivo de nos ajudar. A gente sente medo porque a nossa mente quer nos proteger sobre alguma coisa, né? Ao longo do tempo, a gente foi confundindo medo com perigo. O perigo é uma situação uma situação que a gente constrói a partir de fatos. Por exemplo, se eu sair na rua e não olhar para os lados, existe perigo, certo? De eu ser atropelado, de eu morrer, por aí vai. O perigo é algo factual que pode acontecer onde ocorre o perigo de vida, colocando dessa forma bem didática para compreensão. O medo é uma construção hoje social que nós temos para agir ou não. Nós passamos a ter medo, gente, e ele daria só uma live se a gente for falar de medo, mas é importante eu gosto muito de sempre contextualizar nesse momento, porque nesse momento o medo nasce porque a gente está sentindo muita ansiedade neste momento. E a ansiedade vem da incerteza do que pode vir a acontecer. E neste momento onde a gente não sabe quando volta, a gente sai livremente nas ruas, se o nosso negócio vai prosperar ou não, medo se a gente vai ter como pagar as contas ou não, medo se o que vai acontecer. A gente fica com tanto medo disso que isso aumenta os nossos níveis de ansiedade. A ansiedade e o medo estão de mãos dadas. Só que eu só consigo diminuir a minha ansiedade e balancear o meu medo a partir do momento que eu começo a ter clareza. Isso é o que nós vamos começar a fazer a partir de agora, né? Então eu gostaria que você pensasse, né? Claro que em alguns momentos eu vou dizer assim, pega folha e papel, vamos escrever, volta para pensar. Essa live vai ficar aqui, então quem não conseguiu assistir ao vivo vai conseguir assistir depois, né? Pensa no que está te gerando medo agora. Você está com medo de ficar sem dinheiro? Você está com medo de ficar sem emprego? Você está com medo de pirar a cabeça, né? De ter uma crise de angústia, né? Com o que você está com medo neste exato momento? Começa a pensar sobre isso, né? Fica com esse pensamento aí, né?
esse momento, gente, ele é super importante porque todos nós vamos ter que nos reinventar. A gente vai ter que se adaptar. Como diria o Darwin, né? Sobrevive aquele que melhor se adapta às mudanças. Então, adaptabilidade, flexibilidade, agilidade vão ser as palavras, né, que vão permear todo o nosso processo construtivo como pessoas, né? Para você, e aqueles exemplos que eu acabei de passar, né? Empresas mudando seus modelos de negócio, né? Profissionais tendo que se desenvolver dinamicamente de uma forma diferente, né? Trabalhando no home office e os desafios que o home office tem, né? Profissionais autônomos, né? Como é que eles vão o que eles vão oferecer? Como é que eles vão se adaptar? Quais podem ser de fato as oportunidades que podem surgir? Então a palavra neste momento, gente, é se reinventar. A gente precisa se reinventar. Eu vou focar bastante nisso agora, né? O negócio, as pessoas, você acha, né? E vamos juntos, que depois de ficarmos semanas isolados, né? Quando abrir as portas, gente, o que nós mais vamos querer é compartilhar, né? A gente vai valorizar ainda mais poder ficar tranquilo num parque, poder andar de bicicleta, poder abraçar as pessoas, né? O contato humano, ele vai crescer de uma forma exponencial, né? O EAD nos ajuda neste momento e ele é muito bom. Porém, serviços presenciais, eles vão ser muito valorizados. Como que você pode agregar o lado humano ainda mais neste momento ao teu trabalho, por exemplo? Sabe, eu vi muito a gente apoiando agora os pequenos negócios que fazem parte da nossa comunidade para ajudar dentro das nossas possibilidades essas pessoas. Como é que a gente pode fazer, né? Se eu for dono disso, coloque uma mensagem. Agradeça as pessoas por estar investindo em você e não indo para outro lugar. Então comece a valorizar ainda mais o lado humano. Uma outra tendência é que dentro dos negócios de grandes empresas, o trabalho remoto, que antigamente era apenas em momentos pontuais, passe agora a ser uma modalidade normal, né? Por quê? Porque as pessoas dentro de casa vão poder valorizar. Esses dias eu estava com um dos meus mentorados fazendo um processo de mentoria e a cachorrinha dele subiu no colo e sabe, a gente estava, né, nesse processo e a cachorrinha aqui, ele pegou aqui e ficou. Cara, olha a qualidade, a experiência de vida que o home office, se bem administrado, proporciona nas pessoas. Alguém que já teve essa experiência, que lidou construtivamente com isso, não vai querer voltar a como era antes, né? Então as empresas vão se adaptar para essa modalidade. Negócios, por exemplo, que só vendiam presencial, só vendiam nas suas lojinhas físicas, hoje perceberam que elas não podem ficar limitadas apenas. Olha a oportunidade de negócio, poder expandir e se tornar ainda maiores, eles vendendo online. Então, como nós vamos nos readaptar? O que é importante, né? A gente perceber, primeiro identificando onde nós estamos. Então, algumas perguntas. Como que eu posso melhorar? O que eu posso e o que eu quero realmente melhorar neste momento, né? Como diriam assim, quanto tem alguns falando de coisas ruins, tem outros que estão usando exatamente o mesmo tempo para se aperfeiçoar, para enxergar oportunidades, para se autoconhecer, para lidar de uma forma melhor e mais construtiva. Enfim, não existe certo ou errado. Eu gosto muito não existe certo ou errado. Existem resultados, né? E esses resultados podem estar alinhados naquilo que você está buscando ou não, né? Gente, até aqui eu estou vendo gente conectada, estão gostando, está fazendo sentido essa reflexão que eu estou trazendo para vocês? Coloca um joinha, né? Ou esse aqui, quem significa eu te amo em sinal de libras americano, né? Que eu gosto muito de fazer esse emoji aqui. Ou esse aqui, vai colocando para eu saber que vocês estão aí. Maravilha?
E claro, né, se tem alguma pergunta em particular, alguma coisa que você gostaria que você perceba que eu possa te ajudar agora, né? Manda, escreve aqui que eu já vou respondendo. Maravilha? Muito bem. Deixa eu pegar aqui um cafezinho, né? Ai, como bom tomar um cafezinho, né, gente? No meu home office, olha só, fazendo parênteses aqui. Entre a minha mesa, onde eu trabalho, e a cozinha deve ter cinco passos, né? E, nossa, virou minha água. Então eu levanto, faço o meu café, eu volto, faço o meu café. Nada melhor que a gente ter que se mimar, né? Afinal, a gente, como já compartilhei aqui com vocês alguns momentos, tem que ser da forma mais construtiva que a gente, com as nossas possibilidades, possa fazer. Vamos lá, primeira coisa, né, que nós vamos trabalhar juntos, né? Eu criei essa ferramenta nesse momento, né? Então eu vou colocá-la aqui vou ir descrevendo-a, né? E você vai construindo ela aí. Ela vai responder 3 grandes momentos. Primeiro, identificar o problema. Então assim, nós vamos identificar o que hoje, como posso enxergar. Lembrando que a ferramenta é para enxergar possibilidades de oportunidades em cima de uma problemática que nós estamos tendo agora, né? Então, primeira coisa, a gente vai identificar o que está hoje, o que saiu do nosso controle, o que está fazendo com que a gente tenha ansiedade, tenha raiva, tenha medo, né? Em cima disso, a gente vai, logo depois de identificar, vamos clarear, a gente vai trazer clareza sobre aquilo que a gente não tem o controle, mas que influenciou em ter despertado, em ter gatilhado aquele momento, mas que a gente não tem o problema. E a gente vai identificar o que a gente pode fazer e que está na nossa mão, independente se você está dentro de casa ou tem internet para ajudar, mas o que você pode fazer para contornar e principalmente para buscar uma solução construtiva para esse momento, que pode se tornar o teu grande diferencial em termos profissionais, o teu grande diferencial para negócio, enfim, que com certeza vai te ajudar. Olha só, Raquel, ela colocou aqui, deixa eu ver, trabalho com estética e estou com medo que as pessoas não queiram gastar com isso. Depois que tudo passar, o que eu posso fazer para melhorar? A Thaís também colocou, primeiro de fato, Raquel, é muito importante que a gente defina os nossos... Já vou respondendo algumas perguntas, o Cris vai me mandar outras aqui depois para eu poder respondê-las. Mas já te respondendo, Raquel, e já respondendo a todos, identifiquem o seu mercado, né? Qual é o nicho que você trabalha? Você trabalha com educação, com consultoria, você trabalha com estética, né? E você hoje, o que precisa, e sempre a gente foca nesse momento de incerteza financeira, a gente foca apenas no que é essencial, certo? Né? Então, muitas vezes coisas que podem ficar para depois, elas se veem afetadas, né? Então, um deles, por exemplo, poxa, se a pessoa tem medo de ela ficar sem emprego, provavelmente ela vai cuidar um pouco mais do seu dinheiro neste momento para não investir em beleza, vou colocar assim de maneira macro, né? Mas a necessidade, ela vai se manter, né? Porque beleza não é apenas a parte que vê, trabalha com autoestima, né? Então todos nós queremos potencializar a nossa autoestima. O formato não é se vai voltar ou não, porque com certeza vai voltar. A questão é o que as pessoas do seu nicho vão valorizar a partir de agora. O que é, por exemplo, já que você, Raquel, que trabalha com autoestima, o que é autoestima hoje? Hoje autoestima, veja, as pessoas, esse sentir bem para com os outros ou esse sentir bem para com elas mesmas. Então, para a gente se adaptar e enxergar oportunidades é ver o que esse momento atual, para com o seu nicho, como o seu nicho de negócio está sendo influenciado e como as pessoas comportamentalmente vão absorver, vão consumir esse produto ou esse serviço que você faz, né? A Thaís aqui. Oferecer um serviço e precificar ele já é um desafio, mas nesse momento de crise, para mim, parece ainda mais desafiador. Como fazer isso neste momento? Pode ajudar nessa questão, Sebastião? Thaís, né?
Aí uma coisa assim, precificar primeiro é algo muito particular que depende sobre o que você oferece, o valor que você oferece. Né? Tem uma ferramenta fantástica para quem não conhece que ajuda também a precificar, que chama Branding Canvas. Né? O Canvas é uma estrutura, né, que ajuda a gente a ter clareza sobre negócio e tem vários tipos para ajudar em várias coisas. Tem o Branding Canvas. Ele vai fazer com que você tenha consiga trazer para clareza o valor que você tem no teu negócio. Veja, quando digo que algo é caro ou é barato, isso na negociação significa que é uma objeção. Caro ou barato, eu estou fazendo uma objeção. Na mente da pessoa, para compartilhar, é assim, ela está comparando o preço com alguma outra coisa. Então, quando você diz, poxa, Thaís, o que você oferece é caro. Aí você diz, claro, a gente não pode dizer, nossa, mas caro para você? Você vai achar caro o meu trabalho? Como é que você pode avaliar o meu trabalho? Né? Não é aquilo. Na mente da pessoa, ela está dizendo assim, eu comparando o que a Thaís está me proporcionando com o que outra pessoa está colocando, a entrega é diferente. Por isso que o Branding Canvas ajuda a percepção de valor e o a mais, é a alma daquilo que você oferece, né? Então, nesse sentido, quando você trabalha valor, a pessoa não pode comparar A com B. Ela pode dizer, mas tem um outro profissional que oferece o mesmo. Mas é da mesma forma? Não é. Então, neste momento, a gente, para fortalecer as nossas marcas, os nossos negócios, para a gente sair daquela comparação de preço, a gente tem que investir muito em valor. Qual é a proposta de valor? Qual é o teu diferencial? Onde que tá? Como é perceptível a tua alma do negócio para que as outras pessoas enxerguem o valor do que você oferece e não o preço daquilo que você está colocando. Quando você mostra para as pessoas o valor, elas não cogitam preço. A pessoa pode ter ou não o dinheiro para investir, mas ela não vai dizer para você se é caro ou barato, porque você já entregou o valor. Ela só vai dizer se cabe no orçamento dela naquele momento ou não. Maravilha? Gente, primeira coisa, então, primeira etapa, coloque lá. A gente vai identificar o problema. A gente fala de vida pessoal, vida profissional, mas não existe vida pessoal, vida profissional. É vida só. A gente tem vários papéis na nossa vida. Então, primeira coisa, identificar qual é a área da nossa vida que hoje se viu prejudicada por este momento. Então pensa, é no teu papel pessoal? É no teu papel profissional? É na tua papel de empreendedor? É no teu papel nas relações interpessoais? Veja, identifica primeiro a área. Né? Onde que aconteceu, sem entrar em detalhes ainda. É meu negócio, então coloca no meu negócio. É na minha carreira, né? No meu trabalho, eu trabalho para alguém e hoje eu estou com dúvidas do que vai acontecer comigo, se eu vou ser demitido, demitida quando eu voltar. Coloca no meu trabalho, tá bom? Ficou claro? Se tiver, como estamos fazendo isso interativamente, se ficar alguma dúvida, qualquer que seja, coloca aqui embaixo para eu esclarecer. Maravilha? Se não, eu vou ir tocando, né? Eu vou dar, claro, alguns segundinhos, mas eu vou ir tocando para esse trabalho. Vai fazer juntos e, claro, uma ferramenta que vai ajudar você depois que essa live terminar. Maravilha? Então, retomando, primeiro, a gente está no macro, identificando o problema. Né? Vamos criar uma coluna nessa folha, né? Coloca no formato paisagem, desse lado, não assim, coloca a folha assim. Primeira coluna, identificando o problema, faz um risquinho embaixo e coloca uma subcoluna, área, ok? Maravilha. Segunda coisa dessa área, qual é a situação ou o que aconteceu que está te deixando dessa forma, né? O que saiu do teu controle? Então, por exemplo, vou usar sempre um exemplo aqui que pode servir para muitos e que vai tornar mais dinâmica a linha de raciocínio para você encontrar o teu em particular, né?
do meu negócio, né? Por exemplo, eu vou usar o Raquel. Você tá aí, eu vou usar o seu exemplo, tá bom? A área da Raquel, negócio. O que aconteceu do problema? Dúvida se as pessoas vão pagar, ou seja, o problema é se a fonte de renda vai se manter após este momento de isolamento, se essas pessoas vão continuar procurando esse serviço da forma como ele estava sendo oferecido até esse momento. Até aqui, maravilha? Se compreendeu isso? Deixa eu tomar aqui um cafezinho. Primeira coluna, subcoluna, área. Outra coluna, o que aconteceu. Qual é a situação que saiu do controle, ou seja, a renda não está mais entrando. Uma terceira subcoluna, o que aconteceu? No caso, oi Raquel, estou usando você como exemplo, tá bom? Para te ajudar e para ajudar as outras pessoas. O que aconteceu? As pessoas, por isolamento, não conseguem ir na casa da pessoa e também, não sei Raquel, se você conseguiu fazer, se você só atende no lugar específico, mas também você fica limitada a oferecer esse serviço na casa da pessoa, porque provavelmente as pessoas, provavelmente não, né? De fato as pessoas não estão recebendo outras pessoas, então esse serviço ficou limitado. Então o que aconteceu? As pessoas não estão conseguindo comprar, né, pagar por esse serviço de beleza, né? Não estão conseguindo nem ir no local e também essa pessoa não está fazendo um delivery, por exemplo, que é uma coisa que muitos negócios de comida, por exemplo, da alimentação, puderam fazer, né? Quem não fazia passou a entregar porque pode entrar rapidinho, deixar sem ter muito contato pessoal. Maravilha? Primeiro momento, então, colocamos, lembra, estou sempre trazendo para que no desenho da folha fique certinho, tá bom? Eu não tenho aqui como compartilhar isso aqui, mas eu estou desenvolvendo a habilidade criativa, né, de cada um para a gente conseguir ter com clareza isso. Segundo bloco, né? Primeiro, identificando o problema e as 3 colunas. Do lado, uma outra coluna, influenciadores. O que influencia, o que influenciou nesse momento? Maravilha? Vocês vão subdividir influenciadores em 2 colunas. Fica? Então, nesse momento, vocês vão colocar numa coluna fatores externos que influenciaram, mas que você não tem o controle. Sim? Então, coloca lá naquela coluna, né? Fatores externos que você não tem o controle e que influenciaram essa pessoa. Ok? Raquel, eu estou vendo aqui que você colocou, né? Você atende uma pessoa por vez. É isso mesmo, né? Eu acabei de dizer. Você fica limitada tanto de receber essas pessoas, quanto de você ir na casa, por exemplo, dessas pessoas para oferecer, por uma questão de contato. O seu trabalho em particular precisa de um contato físico com as pessoas, certo? Muito bem, você vai colocar nessa primeira coluna o que influenciou. Influenciou, por exemplo, nesse caso de um trabalho que requer contato com pessoas, a proibição de ter contato sobre aquilo. Você pode dizer, não, a partir de agora vou mesmo assim atender as pessoas. Não, está fora do teu controle, você não pode fazer aquilo. Então, mas influencia diretamente no teu negócio, né? Então coloca lá fatores externos que você não tem o controle, mas que influenciaram, desencadearam, né? Entre outros fatores, claro, esse momento que você está, nesse caso de negócio, neste momento. Maravilha? E não tem apenas um fator influenciador, pode ter vários, né? Então coloque, agora juntos, você coloque os que tiver na cabeça. Agora, se não surgir agora, pode vir depois surgir. É uma ferramenta para você trabalhá-la durante, não necessariamente agora, né? Coloca lá. Uma outra coluna, você vai colocar fatores internos. O que são fatores internos que você tem o controle, que depende de você
e que influenciaram nessa falta. Por exemplo, se você faz um atendimento único e exclusivamente presencial, que foi uma escolha sua, porque até o momento, né, você não percebeu que poderia parar para pensar outras oportunidades, por isso que está no teu controle, você se viu prejudicado, né? Eu vou colocar uma outra comparação. Uma empresa, por exemplo, que oferece um serviço, né? E claro, não tem como comparar, né? Porque cada um tem a sua particularidade. Mas um negócio que oferecia venda pela internet, ela conseguiu se manter, e aí vamos dizer mais ou menos, para poder ter fluxo de caixa ou não, independente. Mas ela conseguiu, desaparece, mas ela consegue de alguma forma se manter, né? Então, o que está no nosso trabalho, né, o que está na nossa responsabilidade, e que de fato influencia essa nossa limitação que estava no nosso controle, prejudicou, né, vou usar essa expressão, mas nos limitou, não é que prejudique, nos limitou para a gente enxergar ou para a gente poder lidar neste momento em particular. Maravilha? E aí coloca tudo. Olha, nesse caso, poxa, se antes eu era só no bate-boca, né, das pessoas só por indicação, mas hoje se procurarem algum serviço, desapareço. Poxa, a comunicação, o branding do teu negócio é algo que você tem o controle. Poxa, eu não tinha um Facebook, um Instagram para compartilhar fotos daquilo que eu faço. Isso estava no teu controle. Então, a invisibilidade estava no seu controle, né? Porque o Facebook, o Instagram, a ferramenta, o site, né? Você, não sei, divulgar esse trabalho em alguma plataforma online, né? Não sei, né? Mas isso poderia estar, isso está de fato na tua responsabilidade. Maravilha? Primeiro bloco, né? Situação atual, né? Identificando o problema. Segundo grande bloco, influenciadores. E o terceiro grande bloco, a gente vai colocar como fazendo acontecer. O que está na minha mão? O que você vai fazer neste período para lidar construtivamente com aquele momento? E você vai colocar uma subcoluna dessa terceira grande coluna que diz fazendo acontecer. Você vai colocar soluções. Que soluções? Parando para pensar, que soluções para aquele problema que você acabou de colocar, né? Que você que você tem o controle, você pode promover para evoluir, crescer, para fazer diferente a partir deste momento. Então, por exemplo, se você não comunicava o teu trabalho e isso deixou invisível, né, algo que você tinha o controle, uma possível solução é, a partir de agora, eu vou aprender mais sobre como divulgo o meu trabalho. E aí computador, celular, entrar na internet e procurar, né? O Vale do Pinhão tem outras instituições, tem instituição liberando cursos de graça, gente. Então, FGV acabou de liberar, faz alguns dias atrás, N cursos bacanas sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento tanto comportamental quanto de termos de conhecimentos de negócio. Tem outras instituições, tem coworkings fazendo aquilo. Enfim, né? Informação tem muita. Agora, qual informação você precisa focar e concentrar agora vai depender muito do que você esteja procurando. Então, nas soluções, pode ser que na tua cabeça não venha uma solução. Agora, Sebastião, eu não consigo pensar numa solução para aquilo que eu deixei de fazer ou poder deixar. Mas agora entra na internet e começa a procurar. Olha, de como divulgar o meu trabalho de serviço de estética. O meu problema é referente à carreira. Começa a procurar sobre aquilo. Soluções, né? E uma segunda e última coluna para essa terceira grande coluna de fazendo acontecer é você colocar lá qual é o primeiro passo, qual é a ação que você vai tomar hoje, que é o início dessa procura para você conseguir se adaptar construtivamente a esse momento.
eu gosto muito dos pequenos passos, sabe? A gente normalmente, o primeiro passo, por exemplo, desse momento aí, eu preciso me informar sobre como divulgar o meu trabalho nas redes sociais, por exemplo. Primeiro passo é buscar, ser bem específico, buscar no Google um curso, um tutorial, um passo a passo, um curso de graça, uma comunidade no YouTube, enfim, alguma coisa concreta, é um fato, é uma ação. Se é a melhor ou não tão melhor, né, ação neste momento, você só vai saber colocando as mãos na massa. A gente fazendo que vai descobrindo se às vezes precisava aquilo, se muda a rota. A gente não tem como ficar paralisado neste momento esperando a melhor opção que pode em algum momento vir a surgir. Não. Agora é um momento de teste. A gente aprende fazendo, por isso que colocar as mãos na massa é super importante. E essa ação você precisa, eu preciso me inscrever num curso. Não é algo que vai levar, é algo que você vai fazer hoje, terminando essa live, né? Você vai colocar em prática e são os pequenos passos, sabe aquelas reflexões, né? Que o pessoal diz clichê, mas quando faz sentido. São aqueles pequenos passos que vão ajudar neste período de adaptação para algo novo, que vão fazer com que você esteja à frente. Então, como você investe o teu tempo, quais são as informações que você nutre, quem são as pessoas que você está seguindo, né? Enfim, é isso que vai fazer nesse período de adaptação com que você consiga evoluir, crescer, se reinventar, né? As 24 horas estão aí pra gente, todos nós, veja, as regras para hoje estão praticamente para todos estão iguais. Todo mundo dentro de casa, todo mundo fazendo home office, todo mundo precisando se reinventar. Tem alguns que estão investindo o seu tempo em se desenvolver, né? Não só com habilidades, né? Mas com mentalidade. E essa é a nossa proposta, é isso que o meu papel nesses minutos junto com vocês é isso, mas colocando as mãos na ação, a gente precisa fazer alguma coisa, senão fica, sabe, em pensamentos incríveis, né? Reflexões incríveis, com uma vontade enorme de fazer as coisas. Mas e aí? E a ação? De fato, a gente só consegue mensurar, perceber evolução a partir do momento que a gente coloca as coisas em ação, né? Então, sabe aquelas pessoas que dizem, poxa, eu aprendi na vida? Foi ação, foram decisões. Hoje, ainda mais no mercado, se valoriza muito a atitude, se valoriza mentalidade. Não é mais o que você sabe, é o que você faz com aquilo que você sabe. E você não precisa saber antes para fazer depois. Você pode fazer, descobrir que você precisa aprender alguma coisa e desenvolver depois. Não precisa ficar paralisado, né? Você precisa, como gosto muito de dizer, dar o primeiro passo e fazer acontecer. Gente, gostaram, né? Gostaria de ver os joinhas, esse sinal aqui. Gostaria de ver likes aí só para ver se vocês estão aí ainda, se vocês gostaram. Essa ferramenta eu denominei como um canvas para fazer acontecer, né? Em períodos de crise, nesse período particular. Mas veja, esse momento ele vai passar, né? Muito é a intenção na nossa vida. Pense agora junto comigo. Qual é o momento super difícil da tua vida que você passou, né? Ou um momento que você está passando que é difícil? A gente sai diferente desses momentos. A gente sai com mentalidade diferente. A gente sai mais forte, né? Nem todo mundo, né? Como eu disse, algumas pessoas, as experiências as tomam como construtivas para aprender alguma coisa, e outras pessoas não, né? Outras pessoas elas vão usar esse momento como algo destrutivo, né? Por isso digo muito, é uma questão de mentalidade, de intencionalidade. Todos nós agora estamos passando pelas mesmas situações, isolados e tendo que nos reinventar em todos os papéis da nossa vida, porque a gente não vai voltar a ser como era antes desse momento aqui, vai ser diferente. Esse diferente, a gente não precisa esperar lá para ver,
Olha, agora que eu estou saindo de casa, o que... Não. A gente precisa fazer agora. A gente precisa se reinventar agora. Então tem uma frase linda que eu falei logo no início. Naquilo que a gente foca, cresce. Comece a consumir conteúdo que te agregue, que te deixe para cima. Chega de pessoas falando que está acabando o mundo, né? Que, ai meu Deus, todo mundo desempregado, os negócios, todo mundo... Fatos, né? Provavelmente vai acontecer, a gente não tem o controle sobre aquilo. Você tem o controle sobre o que você vai fazer com aquilo. Se você continua e você vai ter os resultados, ou se você decide começar a fazer diferente, ouvir pessoas diferentes e fazer acontecer. Maravilha? Olha, Tati, dar o primeiro passo e fazer acontecer. Gratidão, Tati, é isso mesmo, sabe? Eu levo pra vida. A Vivian, maravilhosas dicas, fico feliz que estou seguindo a mesma linha de pensamento. Tamo junto, Vivian, tamo junto com todo mundo aqui, eu e Lobo. Novamente agradecer ao Vale do Pinhão por esse convite. Estendo esse convite, se vocês gostaram e gostariam de ouvir mais sobre isso, adoro compartilhar nas redes sociais. Procure-me lá no Instagram, Sebastian Bonhomme, né? Bonhomme. Eu gosto muito de compartilhar. Raquel, gratidão, viu? Enfim, acho que é um movimento, né? Nós estamos num movimento construtivo, tem muitas oportunidades, né? Crises sempre aconteceram e sempre irão acontecer. Elas fazem parte da vida, sabe? Da evolução. Eu gosto muito, tudo, por isso eu foco bastante. Tudo existe pontos de vista, perspectivas, né? Mas veja, eu vi uma charge tão bonita, né? Sabe quando a gente entra, esses dias que rolou na internet, de 2 planetas Terra. Um planeta Terra super, assim, doente, sabe? Fumaça saindo. E dizia, antes do Covid e depois do Covid aparecia esse planeta Terra respirando, sorrindo, né? Veja, poxa, a gente está acompanhando que na Itália, por exemplo, alguns animais que antes não apareciam estão aparecendo, que os rios lá daquela cidade, fugiu o nome agora, né, dos canais, ficou cristalina. Esse tempo que a gente... E tem uma chat muito bonita também que diz assim, que nesse tempo que a gente está proibido de olhar, de sair, né, de olhar para fora, a gente começa a olhar para dentro, né? O que nos faz de fato feliz? O que é importante na nossa vida? O que nós vamos passar a valorizar? Gente, eu sou alguém que ama abraços. Quem me conhece sabe que eu gosto de abraço. Para mim tem sido um aprendizado enorme ficar isolado das pessoas que eu amo, que fazem diferença na minha vida. E com certeza, depois que for liberado... a Veneza, grato, Raquel. Com certeza vou valorizar ainda mais esses momentos de interação humana, né? Do que adianta muitas vezes a gente acumular coisas, né, gente? Se a gente percebe que no final tá todo mundo dentro de casa. Então, muitas vezes, muitas mudanças sobre ter coisas. A gente não... Sabe, eu quero mais do que sair, sabe? Voltar a correr na rua. Eu quero aproveitar as coisas. Então, comece a repensar, comece a olhar para dentro. Qual é o tipo de trabalho que você quer ter? Agora que você fica tão preso, é um trabalho que você continua ficando preso? É uma vida, sabe, que você não valoriza os momentos, as experiências? Sabe aquele final de semana que você ficava assistindo TV? Para não dizer, né, qual TV? Mas sabe aquilo? Então, assim, você provavelmente vai passar a valorizar mais tempo no parque, tempo fora com pessoas, enfim. Tudo tem, ou a gente enxerga as coisas bacanas que a gente pode aprender desse momento, ou eventualmente a gente pode ficar se lamentando e terceirizando a responsabilidade. Olha, vejo o Fábio aqui. Fábio, você sabe que a gente faz acontecer juntos, né? Todos convidados, mais uma vez, gratidão imensa, né, pelo tempo. Eu amo o que eu faço, então fico muito feliz de vocês terem me ouvido, de vocês terem participado. Lembrem sempre que existe um mundo incrível e ele fica logo após a barreira do medo, só que a gente precisa dar o primeiro passo e fazer acontecer. Um beijo, um abraço,
Aproveitem de fazer coisas construtivas, se desenvolvam, enxerguem oportunidades e utilizem bastante essa ferramenta que eu fiz com muito carinho e compartilhei com vocês para de fato ter clareza e fazer acontecer. Tá bom? Vale do Pinhão, gratidão imensa pelo convite. Cada vez que vocês queiram, é um prazer enorme poder estar com vocês. Olha, Thaís, deixa eu ler aqui. Foi a primeira palestra que assisti no Vale do Pinhão em 2018 e desde lá cresci muito, te acompanhando no Insta. Foi ali que virei fã do Vale do Pinhão e de você. Ai, meu Deus, Thaís, gratidão imensa mesmo. Gratidão imensa. A Irene. Oi, Irene, tudo bem? Tenho tantos projetos e experiências a ser testadas, já executei vários. Opa, deixa aqui eu ver mais que não tá indo. Opa. Já executei vários e tenho uma lista a fazer. Um dos projetos é otimizar tudo, principalmente nos negócios. Irene, isso é com certeza uma necessidade que vai vir. As pessoas não querem mais investir, canalizar o tempo, desperdiçar o tempo. O tempo é precioso. As pessoas agora, ficando isoladas, vão perceber o quanto o tempo é precioso. E com certeza a necessidade de empresas, e não só de empresas, mas de autônomos, para otimizar os seus trabalhos, vai surgir. Então vai criando agora, entra no Google, pesquisa lugares, às vezes, gente, o conhecimento, a informação está em outras línguas, mas hoje a gente não precisa mais saber a língua. Tem o Google Tradutor, traduza, enfim, corra atrás dessa informação que a língua já não é mais uma limitação. Então, Irene, procura em inglês, em espanhol, em chinês, né, na língua que for, que com certeza tem algo que pode inspirar e ajudar a você formatar especificamente o que você pode oferecer. Rosinilda, imagina, sou eu que agradeço o carinho. Tatiane, parabéns e obrigada, querido. Imagina, eu que agradeço imensamente novamente, né, pelo tempo. Fico feliz. Aproveitem o seu dia, né? Lembrem-se que naquilo que a gente foca, cresce. Maravilha, gente? Um beijo, um abraço, beijo e abraço à distância, mas sinta-se abraçado, beijado. E lembre-se novamente que coisas boas só acontecem para quem dá o primeiro passo, quebra a barreira do medo e faz acontecer. Até mais!